Os alimentos que eu coloco no meu carrinho de supermercado são seguros? E se esses alimentos forem geneticamente modificados ou transgênicos, são também seguros? Olá pessoal, hoje vamos falar de alimentos transgênicos. Se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal, clique em gostei e não se esqueça de acionar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Mas o que são alimentos transgênicos? São aqueles alimentos produzidos em plantas transgênicas, plantas que receberam genes exógenos via transformação genética. E são várias as etapas para se obter uma planta transgênica. Como primeiro, identificar a característica, localizar o gene, isolar o gene, clonar, fazer a montagem do cassete, e a isso nós chamamos de engenharia genética. Posteriormente nós introduzimos o gene nas células do hospedeiro, o transgene, regeneramos a planta completa e transferimos isso para as nossas variedades comerciais. Vários são os métodos de transformação, de obtenção dessa planta transgênica, como biolística, ou biobalística, agrobacterium, microinjeção, eletroporação e outros. O tempo gasto para se desenvolver uma variedade transgênica, uma planta transgênica, é de aproximadamente 10, 12, 13 anos. E isso varia conforme as espécies. Mas quais são os transgênicos comerciais que hoje estão no mercado? Tudo começou em 1994 com o lançamento do tomate Flav Savor, lançado em maio de 1994 nos Estados Unidos. Lá se vão mais de 25 anos de plantio e consumo de transgênicos ao redor do mundo. Mas hoje em dia existem variedades de milho, de soja, de canola, de mamão, de abóbora, de beterraba, tomate e muitas outras espécies. Mas vamos falar um pouquinho da situação do Brasil. No Brasil nós temos outras variedades transgênicas e vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Tudo começou em 1998, quando a CTN-Bio aprovou o plantio da soja RR, uma soja geneticamente modificada para ser tolerante ao herbicida glifosato. Mas vieram alguns imbróglios jurídicos e o plantio oficial se deu a partir de 2003. O que de fato é essa soja chamada de Roundup Ready, soja RR? Foi uma soja desenvolvida pelos cientistas, na qual se introduziu um gene de uma bactéria do solo, uma bactéria não nociva ao ser humano, uma bactéria benéfica do solo, para conferir tolerância ao herbicida glifosato. Anteriormente ao desenvolvimento desta variedade, existiam outras alternativas de controle do mato, utilizando herbicidas mais poluentes e contaminantes do que os atuais utilizados. Hoje em dia nós podemos controlar o mato na lavoura de soja com o herbicida Roundup, que é um herbicida muito menos tóxico e muito menos residual. E o milho? O milho BT é uma outra história. Essas variedades também foram desenvolvidas pelos cientistas para tornar as plantas de milho resistentes a lagartas. E vários genes foram inseridos, como o gene CRY1AB, o gene CRY1C, CRY1F, 3A, 3BB1, MIR e VIP3A. Vários genes foram introduzidos nas variedades de milho e hoje essas variedades são resistentes às pragas, aos insetos, que causam danos estes destruindo o sistema foliar da planta de milho. Essas variedades BT, então, precisam de menos inseticidas e assim são muito mais seguras para o meio ambiente e para a saúde humana. No Brasil, quais são as variedades geneticamente modificadas que se pode plantar? Quais são os alimentos transgênicos que se pode obter hoje no Brasil? Alimentos como soja, milho, cana-de-açúcar, da qual se faz o açúcar. Entretanto, muitos mitos foram criados ao longo destes anos de polêmica em cima dos transgênicos. As variedades transgênicas foram propagadas como nocivas à saúde, nocivas ao meio ambiente, mas nada disso é verdade. São mitos que já se caíram por terra ao longo desses mais de 25 anos de plantio das variedades transgênicas. Tudo isso tem que ser feito por meio de uma análise de biossegurança
E essa análise de biossegurança é realizada por parte da CTN-Bio, que analisa os dados e decide se há riscos para o meio ambiente e para a saúde humana e animal. E quais são esses riscos? Por exemplo, para o meio ambiente, se observa se há algum problema que a variedade transgênica, a planta transgênica, pode trazer para os organismos benéficos do solo, organismos não alvo, organismos como, por exemplo, minhocas do solo, abelhas que produzem mel e outros insetos benéficos que existem. Um outro aspecto de grande importância também é para a saúde humana e animal. Será que esses alimentos transgênicos trazem algum risco para a saúde humana e animal? E para isso mesmo, uma série de testes são realizados. Testes que procuram analisar a alergenicidade, a toxicidade e outros aspectos. Durante esses testes, que são realizados em mais de 3, 4 anos muitas vezes, tudo isso é preciso ser analisado com metodologias científicas, com rigor científico. E assim, esses alimentos que vieram sendo colocados no mercado desde 1994 têm se mostrado seguros. Não só para o consumo humano e o meio ambiente. Depois de mais de 25 anos de plantio e consumo desses alimentos transgênicos ao redor do mundo por milhões e milhões de pessoas, nenhum único caso sequer de intoxicação, de alergia ou qualquer outro efeito adverso à saúde do ser humano ou dos animais foi observado. Também em relação ao meio ambiente, milhões e milhões de hectares foram cultivados com as variedades transgênicas desde 1994 e nenhum risco, nenhum efeito adverso, nenhum prejuízo para o meio ambiente. O que nós temos, na verdade, é que os alimentos transgênicos trazem um benefício para o meio ambiente e para a saúde humana. Primeiro, porque eles concorrem para uma redução no uso de inseticidas na produção de milho, de soja, de outras plantas transgênicas. E também os resíduos, sendo menores, trazem benefícios para o meio ambiente e para a saúde humana. Obrigado.